Sim, então bora iniciar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é José Cláudio. Alguns de vocês aqui eu já lembro de ter visto, né, durante o nosso curso. Bom dia para o pessoal que está em casa também, acompanhando aí de casa. Eu fico com as disciplinas aqui de Direito Ambiental e de Filosofia, certo? Obviamente a gente está numa aula de véspera, não cabe a mim estar aqui, enfim, jogando conteúdo na cara de vocês, né? Porque, enfim, já estamos na reta final, agora o que a gente mais recomenda é que tente trabalhar o psicológico, né? Trabalhar a parte emocional, que enfim, isso é muito significativo para uma prova. Todo mundo sabe disso, não precisa eu estar repetindo. Eu tenho certeza que vocês se prepararam no decorrer desses meses aí. Eu tenho certeza que vocês se prepararam no decorrer da faculdade, né? O que eu costumava fazer, eu não devo ser muito mais velho que vocês, eu devo ser mais ou menos da mesma idade de vocês, então eu vim dessa vida de preparação para a OAB recentemente, né? Faz 4, 5 anos acho que 4 anos que eu passei na OAB. E, gente, a gente tem a base, todos nós temos a base, eu acho que vocês têm ciência disso, né? Todos nós temos a base, todos nós temos a capacidade de passar numa prova dessa. Então, o que a gente precisa, acima de tudo, é controlar nossa cabecinha. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que nosso coração começa a bater mais forte, eu sei que a noite fica mais longa, que a gente não consegue dormir direito, né, de um dia para o outro. Mas é normal, isso é normal toda vez que a gente vai enfrentar um grande desafio. Mas é isso, respira fundo, chega lá na prova, come um chocolatezinho, vai ter uma distribuição de chocolatezinho aqui do Universo Júris. Quando tiver com a cabeça muito pesada, pede para ir no banheiro, tenta espairecer um pouco, tenta relaxar. O negócio é tentar fazer essa prova relaxada. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado pedir uma coisa dessa falando de uma prova que pode definir o futuro de muitos de vocês. Mas, gente, na medida do possível, trabalhem no emocional, trabalhem a parte emocional, se concentrem, mas também não fiquem com essa pressão toda, certo? Eu tenho certeza que vocês têm tudo para fazer uma ótima prova, mas, gente, se não der certo, também não é o fim do mundo. Fiquem tranquilos com relação a isso. Não é o fim do mundo. Vão ter outras oportunidades e uma hora dá certo. Se Deus quiser, vai dar certo para todo mundo, certo? Mas, enfim, como eu falei, não cabia a mim... Gente, só fechei, por favor. Como eu falei, não vou bombardear vocês de conteúdo. Eu trouxe aqui umas questõezinhas para a gente resolver bem rápido. Trouxe aqui algumas dicas para a gente relembrar algumas coisas primordiais aí para a nossa prova. E na parte de direito ambiental, eu dei uma olhada na prova passada e caiu só competências. Só competência ambiental, lei complementar 140, né? Então essa parte eu nem vou falar hoje, porque eu acho que muito dificilmente eles iriam repetir um conteúdo, ainda mais porque foram as duas questões da prova passada. Então, como é que eu faço? Eu trago aqui umas questõezinhas para a gente resolver e cada questão eu coloco aqui uma rápida revisão sobre os pontos dessa questão, certo? Essa primeira questão, por exemplo, é uma questão que vai falar sobre gestão de unidades de conservação. A gente lembra da nossa lei 9.985, parte de ampliação, criação, modificação, supressão de unidades de conservação, certo? Essa questão, para a gente também não perder tanto tempo, eu vou ler e vou já dar a resposta e a gente vai passar para a revisão para a gente explicar um pouquinho, certo? Mas diz assim, determinado município, por intermédio de lei que contemplou questões como potencial construtivo, zoneamento de bairros e complexos esportivos, reduziu os limites de uma determinada unidade de conservação. Certo? Estamos falando de uma unidade de conservação que teve seus limites reduzidos. Considerando o caso hipotético em tela, assinale a opção que se harmoniza com a legislação ambiental. Letra A. A lei municipal em questão será considerada válida e eficaz, pois a redução dos limites de unidade de conservação pode ser feita até mesmo por decreto. Isso aqui a gente já elimina, porque quando se tratar de menor proteção,
toda vez que se tratar de maior proteção para menor proteção, ou seja, de diminuir a proteção de uma unidade de conservação, a legislação exige que seja feito por intermédio de lei, por um instrumento normativo mais complexo, certo? Por quê? Justamente para evitar essa banalização, né, de diminuir a proteção das unidades de conservação. Letra B. A redução de limites, assim como a desafetação de unidade de conservação, não demanda lei específica. A gente já pode eliminar também. A redução operada pela lei para produzir efeitos dependerá da aprovação do Conselho Gestor da unidade de conservação impactada, garantindo-se a participação pública no referido, pública direta no referido procedimento de deliberação e aprovação. Não existe essa exigência. Letra D. A redução dos limites da unidade de conservação, conquanto possa evidenciar os efeitos concretos da lei, somente pode ser feito mediante lei específica, regra esta que também se aplica à desafetação. Essa é a questão, essa é a resposta correta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como eu falei, a criação e a gestão das unidades de conservação, ela vai poder ser feita tanto por lei como por decreto, que é um ato normativo, né, mais simplificado. Um decreto que é um decreto do Poder Executivo, no caso. Por quê? Porque a gente está falando de criação. A criação de unidade de conservação, assim como o aumento da área da unidade de conservação, pode ser feito por instrumento normativo mais simples, como o decreto, certo? Mas para a criação das unidades de conservação, é necessário também que haja estudos técnicos e uma consulta pública, certo? Exceto quando se tratar especificamente das estações ecológicas e das reservas biológicas. Aqui são coisas, algumas exceções que, né, a própria lei coloca. As unidades de uso sustentável podem se transformar total ou parcialmente em unidade de proteção integral, mediante instrumento normativo da mesma hierarquia que criou a unidade de uso sustentável. Lembrando que as unidades de conservação, elas se dividem, a própria lei divide, em unidade de uso sustentável e unidade de proteção integral. Pelo nome, qual vocês acham que dá mais proteção? Unidade de proteção integral, certo? Então, assim como você criar uma unidade de conservação e aumentar uma unidade de conservação, pode ser por um instrumento normativo mais simples, para que se transforme uma unidade de uso sustentável em uma unidade de proteção integral, que também está oferecendo uma maior proteção à unidade de conservação, também pode ser por um instrumento normativo mais simples. Então a regra é, sempre que propiciar maior proteção, pode ser por decreto, pode ser por um instrumento normativo mais simples. Se propiciar menor proteção, tem que ser lei, tem que ser mais rígido. Tanto é que eu falei, o contrário só pode ser possível mediante lei, porque vai ser menos proteção. Ou seja, se temos uma unidade de proteção integral, que é mais proteção, e transformar ela em unidade de uso sustentável, que é menos proteção, tem que ser por lei. Certo? As unidades de conservação também precisam ter zonas de amortecimento, que é como se fosse uma espécie de... tem uma área de unidade de conservação aqui, não tem, assim, não faz sentido, fora desses limites, já ter tipo uma área, zona de plantio, sei lá, de agricultura, ou uma área desmatada. Não, tem que ter uma zona de amortecimento, como se fosse uma adaptação. E quando necessário, corredores ecológicos. Corredores ecológicos são corredores que ligam unidades de conservação, certo? Com exceção das APAs, né, as áreas de proteção ambiental, e as reservas, as RPPNs, lá no artigo 225. As unidades de conservação devem elaborar plano de manejo em no máximo 5 anos desde a sua criação. Também é importante essa determinação que a própria lei coloca. Que beleza, foi criada a unidade de conservação, vocês têm até 5 anos para elaborar um plano de manejo. O aumento da área das unidades de conservação, como eu falei para vocês, pode ser realizado por lei ou decreto, né, porque propicia uma maior proteção, aumento de uma unidade de conservação, mas a redução ou supressão somente por lei, que aí é menos proteção. Tranquilo aqui? A regra é essa, galera. Toda vez que for menos proteção, tem que ser mais rígido. Toda vez que for mais proteção, pode ser mais tranquilo. Questão 2. Kellen, empreendedora individual, obtém, junto ao órgão municipal, licença de instalação de uma fábrica de calçados. Gente, saiu aqui um Jean-Jacques Rousseau, mas tá errado aí, tá? Isso é do slide de filosofia. A respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta. Deixa eu identificar logo qual é que é a resposta certa.
A resposta certa vai ser a letra D, ó. Para o início da produção de calçados, é imprescindível a obtenção de licença de operação, sendo concedida após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos nas licenças anteriores. Aqui a gente está falando de licenças ambientais e licenciamento ambiental, certo? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As licenças ambientais, elas são divididas em 3 espécies. Temos a licença prévia, que, pelo que o nome diz, ela vai ser numa fase preliminar, antes do início da execução da obra, antes do início da atividade, antes, certo? É uma licença prévia. Ela vai aprovar a localização, os parâmetros a serem seguidos e a viabilidade da obra ou da atividade, certo? Isso aí vai ser uma competência da licença prévia. E aí, no prazo mínimo de vigência dessa licença prévia vai ser, no mínimo, o que consta no cronograma da licença e no máximo 5 anos. Tem um prazo máximo fixado que é de 5 anos. O mínimo vai estar lá no cronograma, certo? E aí, beleza, a licença prévia vai colocar todos os parâmetros a serem observados, a serem preenchidos, a serem respeitados e vai aprovar coisas preliminares, como localização, coisas do tipo. Sendo respeitados todos os parâmetros colocados pela licença prévia, vai-se para a fase seguinte, que é a licença de instalação. A licença de instalação é como se a obra já tivesse quase pronta, né? Já tivesse realmente andando. E aí ela vai observar os cumprimentos dos parâmetros estabelecidos, certo? Na licença prévia, autoriza a instalação. E aí ela vai ter, no mínimo, prazo estipulado também no cronograma e, no máximo, 6 anos. São prazos que a própria lei coloca. E a licença de operação, obviamente, é a última. A licença mais nova, digamos assim. Ela vai observar o cumprimento de todas as especificações de todas as outras fases, da licença prévia, da licença de instalação. E aí ela vai autorizar o funcionamento daquela obra, daquela empreitada lá, da atividade, do que for. Ela autoriza a operação, ela autoriza o funcionamento, é uma licença de operação. E aí ela já tem o prazo também fixado, que é entre 4 e 10 anos, observando os planos de controle ambiental. E aí tem algumas informações importantes quanto à prorrogação desses prazos de vigência dessas licenças. Se a licença prévia e a licença de instalação durarem menos do que o prazo máximo estabelecido pela lei, né, que é 5 e 6 anos respectivamente, 5 para a licença prévia e 6 para a licença de instalação, elas vão poder ser tranquilamente prorrogadas até esse prazo máximo, de 5 anos para a licença prévia e 6 anos para a licença de instalação. Ou seja, se nos respectivos cronogramas colocarem que a licença prévia ela vai ter uma vigência de 3 anos, tudo bem, o cronograma fixa isso. Mas se for necessário prorrogar esse prazo, a lei autoriza que seja prorrogado até os 5 anos, que é o prazo máximo pela lei. Certo? A mesma coisa com a licença de instalação. Não, aí teria que ser pedido outra licença. Só pode prorrogar até o máximo. Se for o máximo estabelecido pela lei é 5 anos. Se colocar 3 anos como prazo de vigência, e aí pode prorrogar por mais 2. Que é o máximo é 5. Aí mais do que 5 teria que ser pedido outra licença. Oi? Se for pedir outra? Não, é 0. Não. Vamos lá. A licença prévia, o prazo máximo para ela, o prazo máximo de vigência dela é 5 anos. Então, se o cronograma colocar um prazo menor que isso, tudo bem, isso não tem problema. Não. Botar 3 anos, a pessoa interessada, né, na atividade, na obra, ela pode pedir a prorrogação dessa licença prévia. E essa prorrogação ela pode ser dada por mais 2 anos, até fixar os 5 anos. A minha licença ela foi cumprida desde os 5 anos. Aí, para mim, para a instalação, foi mais 1 ano. Não. A instalação são mais 6. Isso. É outro prazo, exatamente. E aí, passando o tempo máximo, é possível a renovação e emissão de uma nova licença sem abrir mão dos estudos complementares e atualizados necessários, certo? É um novo procedimento. No caso da licença de operação, ela tem ela é sui generis, ela tem um funcionamento diferente. Ela tem uma espécie de tutela de urgência. Se for requerida a sua renovação em até 120 dias antes do fim da sua validade, ou seja, tem lá que ela vai durar
5 anos, licença de operação. Certo? Tem 5 anos de vigência da licença de operação. Faltando 120 dias para esses 5 anos, o empreiteiro, né, a pessoa responsável lá pela operação, ela pode pedir a renovação. E essa renovação, ela vai ser automaticamente concedida. Certo? Ó, essa renovação se dará de forma automática por mais quanto tempo for necessário, até que o órgão ambiental competente se manifeste em definitivo sobre o assunto. Imagina, gente, o prejuízo que seria se você pedisse a renovação da sua licença de operação e essa licença de operação, o órgão ambiental demorasse, sei lá, 3 anos para aprovar essa renovação. E aí, como é que a fábrica ia ficar parada? Né? A atividade ia ficar parada? Não faz sentido. Então, você pedindo essa renovação em até 120 dias antes do término do prazo, ela vai ser automática. A renovação vai ser automática por quanto tempo for necessário até que o órgão ambiental venha a julgar, né, entre aspas, esse pedido de renovação. Sendo favorável ou não. Certo? É uma espécie de tutela antecipada para que você peça a renovação e aí ela não, a operação não deixe de acontecer enquanto essa renovação não for julgada pelo órgão ambiental. Beleza? Tá tranquilo isso aqui também? Próxima questão. João, militante ambientalista, adquire chácara em área rural já degradada. Tá vendo aí? Área rural já degradada. Com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Vocês estão vendo, o João é um militante ambientalista, um cara afeito às questões ambientais. Alguns meses depois, ele é notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente. Certo? A área em que ele estava se instalando, a área que ele adquiriu, era de preservação permanente. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. A gente está falando aqui de responsabilidade ambiental. Certo? A resposta aqui vai ser a letra A. João é responsável pela regeneração da área, mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que se trata de obrigação próprio terreno. Bora falar sobre isso. A responsabilidade para caso de dano ambiental, ela é de cunho objetivo. O que quer dizer uma responsabilidade objetiva? Não depende da aferição do elemento subjetivo. Não depende da aferição se houve dolo ou culpa. Ela é objetiva. Ela só analisa se há dano e se há nexo de causalidade. E se há dano e se há nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente, seja uma conduta omissiva ou comissiva. Havendo esse nexo de causalidade entre o dano e a conduta, morreu. Responsabilidade objetiva. Independentemente que se tiver tido dolo ou culpa. Certo? Sendo dispensado do elemento subjetivo, ou seja, a aferição de dolo ou culpa, bastando que se constate a ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. Está lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, combinado com o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938. Certo? A responsabilidade ambiental, ela é regida pela teoria do risco integral. Certo? Em sendo constatado o nexo de causalidade como fator aglutinante que une o dano ao agente, não se admite excludente de responsabilidade. Então, responsabilidade ambiental é objetiva. Basta configurar o dano, certo? Aqui no caso, na questão, foi configurado o dano, né? Uma área degradada. E tem que ser feito um nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente, sendo uma conduta omissiva ou comissiva. Não precisa que tenha dolo ou culpa. Só que a obrigação resultante dessa responsabilidade é uma obrigação próprio terreno. Vocês sabem o que é uma obrigação próprio terreno? É uma obrigação que acompanha a coisa, não a pessoa. Então, mesmo que aquela degradação tenha sido feita pelo antigo proprietário da área, o militante ambientalista está lascado do mesmo jeito. Porque ele adquiriu aquela área e ele vai ter a responsabilidade por reparar os danos daquela região. Independentemente de ter sido ele que causou ou não. Certo? Isso para você estar tranquilo também, né? Obrigação próprio terreno. Temos inclusive súmula do STJ nesse sentido aí, que é o súmula 623, que eu coloquei aí. Essa obrigação ela poderá ser transferida para novos detentores da posse ou domínio da propriedade em que se constatou o dano. Ou seja, havendo o dano,
Mesmo ele tendo sido praticado pelo antigo proprietário, o novo proprietário ele também vai ter essa obrigação de reparar, certo? Então, não comprem áreas degradadas, tá bom? Fica aí quando vocês forem comprar um sítiozinho na serra, não comprem um sítio que tenha degradação não, porque se o IBAMA pegar, vocês estão lascados. O poder público não pode se eximir da responsabilidade também, caso seja o agente, algum ente da administração pública, direta ou indireta. Ou seja, o poder público também pode ser responsabilizado por dano ambiental. Beleza? O poder público se responsabiliza em caso de omissão de fiscalização. Então, o poder público, além de poder ser responsabilizado por dano ambiental, ele também pode ser responsabilizado se ele se omitir de fiscalizar. Certo? A licitude da atividade ou empreendimento não exclui do agente a responsabilidade. Se a área tiver sido degradada para algum fim lícito, não interessa. Houve o dano. Então, mesmo que você esteja fazendo o seu trabalho, o que for, houve o dano. Beleza? E aí esse dano vai gerar uma obrigação de reparar. Tranquilo aqui também? Responsabilidade ambiental é um dos temas que mais caem na prova. E a próxima questão, ela vai falar sobre estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente, tudo. E considerando a disciplina do EIA, rima pelo ordenamento jurídico, assinale a afirmativa correta. Deixa eu identificar aqui qual é a correta. Letra D. É um instrumento de avaliação de impactos ambientais de natureza preventiva, exigido para atividades ou empreendimentos não só efetivamente, como potencialmente capazes de causar significativa degradação, sendo certo que sua publicidade é uma imposição constitucional. Realmente a publicidade é uma imposição constitucional. Bora falar mais um pouquinho sobre isso, e eu acho que a gente finaliza aqui a nossa parte de direito ambiental. Sobre o estudo de impacto ambiental, primeira informação importante. Ele deve ser realizado às custas da empresa interessada. Não é o poder público que vai custear o estudo de impacto ambiental, certo? Só que ele deve ser realizado, obviamente, por profissionais especializados. A empresa ela tem que contratar profissionais com expertise para poder fazer um estudo de impacto ambiental, beleza? Se o IBAMA ou algum órgão ambiental entender necessário alguma eventual complementação, é totalmente palpável, é totalmente, enfim, seria correto que o IBAMA solicitasse. Não tem problema nenhum, pelo contrário, é o correto, que solicite sua complementação de informações. O estudo de impacto ambiental, ele deve fazer jus ao princípio democrático. Não sei se vocês, nem todos estavam aqui, mas a gente falou sobre os princípios do direito ambiental. O princípio democrático é um deles, que é aquele princípio que exige que, em termos ambientais, haja participação popular. Haja consulta pública, que se escute a galera da comunidade onde vai ser feita aquela obra, aquela atividade, para também saber melhor como é que a obra, aquela atividade iria impactar a galera local, certo? Deve ser garantida a participação popular e o controle da sociedade em todo o seu processo, mediante ampla publicidade do início até a conclusão, certo? Então, durante todo o procedimento do estudo de impacto ambiental, e saibam diferenciar, estudo de impacto ambiental é o procedimento. Relatório de impacto no meio ambiente é um relatório, é um documento, certo? Então, o relatório de impacto no meio ambiente, ele vai ser um documento que vai sintetizar as conclusões e a metodologia, um documento científico que vai sintetizar todas as informações acerca do estudo de impacto ambiental, certo? Então, o estudo de impacto ambiental, falei que deve fazer jus aí ao princípio democrático, participação popular, consulta pública, toda essa questão, certo? A inclusão da sociedade no seu procedimento. Já o RIMA, que é o Relatório de Impacto no Meio Ambiente, se trata de um documento, como eu falei, em que se expõe todas as conclusões e diagnósticos realizados pelo estudo de impacto ambiental. O RIMA, apesar de ser um documento científico, ele tem que ser feito, ele tem que ser proferido, ele tem que ser desenvolvido de modo a tentar passar a mensagem para o máximo de gente possível. Ou seja, apesar de ser um documento científico, ele tem que ser feito de maneira popular. Ele tem que se utilizar de meios para facilitar a compreensão da população geral, até mesmo a população leiga. Ele não vai, obviamente, usar termos chulos, não vai usar a linguagem coloquial, nem nada do tipo. Mas ele vai usar uma linguagem de fácil compreensão, ele vai se utilizar de elementos gráficos o máximo possível,
vai se utilizar de fotos, de gráficos, o que ele puder colocar para facilitar a compreensão do público geral. Beleza? Gente, tranquilo? Estudo de impacto ambiental. Eu trouxe esses 4 temas, não dá para a gente trazer todos os temas, que são temas que eu acho que tem uma boa possibilidade de serem cobrados.